Bom dia, meus amigos, tudo bem que nos ouvem, que nos assistem? Mais uma sexta-feira, hoje 4 de junho, na semana do Congresso Nacional. Vamos ver o que houve naquelas casas lá, né? Semana meia curta, né? Com um feriado no meio do caminho ontem, né? A maioria do país foi feriado. Na minha cidade não, porque eles anteciparam esse feriado. Mas, enfim, vamos ver o que houve naquelas duas casas nessa semana. Tudo bem, Daiane? Por favor, traga as informações importantes e pertinentes que ocorreram no Congresso Nacional essa semana. Bom dia, presidente. Em votações separadas de senadores e deputados nesta terça-feira, dia 1º, o Congresso Nacional rejeitou parte dos vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Lei 14.129 de 2020, que criou o governo digital. Agora, esses 3 dispositivos que estavam vetados serão reincorporados a essa lei. Essa lei foi originada do PL 317 de 2021, de autoria do deputado federal Alessandro Molon, do PT Rio de Janeiro, que foi aprovado pelo Senado no final de fevereiro. O projeto foi sancionado por Bolsonaro no final de março, com vetos. A lei que rege o governo digital estabelece que o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, são os números padrões para acesso aos serviços do governo digital. Os parlamentares derrubaram veto a dispositivo segundo o qual eventuais inconsistências nas bases de dados devam ser informadas pelos prestadores dos serviços, mas não podem impedir o atendimento da solicitação da abertura da base de dados. Senadores e deputados decidiram também reincorporar à lei do governo digital a previsão de que, no caso de indeferimento de abertura de base de dados, poderá o interessado interpor recursos contra a decisão no prazo de 10 dias, contado de sua ciência. Também volta à lei a determinação de que o recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que deu a decisão impugnada, que deverá manifestar-se no prazo de 5 dias. Pela lei, os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços são de livre utilização pela sociedade, desde que observado o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Cada governo deve monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e os procedimentos para a abertura dos dados sob seu controle. Os órgãos públicos devem divulgar o orçamento anual de despesas e receitas públicas, os repasses para estados e municípios, as licitações e contratações realizadas e as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas. Presidente, comente um pouco para nós sobre a apreciação desses vetos da lei do governo digital. Bom, na verdade, eu vejo que esses vetos que o governo tinha feito trariam um pouquinho mais de burocracia, emperrariam o processo, assim, administrativo, né, da entrada nas bases de dados, né? Então, com isso, na verdade, você, obviamente, se houver inconsistência na base, você vai ter um prazo para poder fazer essa atualização. Então, isso é importante, né? Quer dizer, e os dias que eles dão aqui também, né, de 10 dias para se posicionar e 5 dias para quem vai fazer a revisão também se manifestar, é interessante. Espero que ocorra de fato isso na prática, né? Esse negócio de 10 e 5 dias, eu estou achando o tempo bastante curto, né? Seria ótimo se de fato ocorrer com esse critério, né? Seria muito bom. E o mais importante de tudo, né, é você utilizar, disponibilizar esses dados, né, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Acho que isso é que é o mais importante, essa proteção geral, né, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, LGPD, que na verdade está sendo agora regulamentada pela ANPD, né, eu acho que é o órgão regulador dessa legislação, é que trará realmente efetividade e como isso deverá ocorrer em termos de não invasão
aos critérios estabelecidos naquela legislação. Então, acho que é louvável esse veto, porque dá agilidade aos processos, né? Na verdade, é bom, isso não é ruim, não. Não emperra no meio do caminho isso. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 2, a medida provisória 1028 de 2021, que dispensa os bancos de exigirem documentos de regularidade fiscal na hora de o cliente contratar ou renegociar empréstimos. A MP será enviada ao Senado. Foi aprovado o parecer do relator, deputado Ricardo Silva, do PSB São Paulo, que ampliou o prazo dessa dispensa até 31 de dezembro de 2021. A data inicialmente prevista era 30 de junho deste ano. Abre aspas. A extensão é necessária porque ainda perduram os efeitos perversos da pandemia de Covid-19. Fecha aspas. Outra novidade no texto do relator é a prioridade a ser concedida às microempresas e empresas de pequeno porte e às cooperativas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais na concessão do crédito quando envolver recursos públicos. O tratamento diferenciado deve ser dado ainda aos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-19, conforme regulamento do Poder Executivo. Igual regra valerá para empréstimos a aposentados e pensionistas quando envolver recursos públicos, segundo o regulamento. Todas essas prioridades valerão até 31 de dezembro de 2021. Bem, presidente, qual a sua visão em relação à abertura de crédito, né, para empresas de pequeno porte, microempresas? Eu acho louvável, né? Porque, na verdade, a gente sabe que sempre se falou em melhorar o crédito bancário para o pequeno empreendedor, para as pessoas físicas que têm pouco recurso, enfim, né? Mas, na prática, isso não ocorre, porque existe um monte de trava em legislações ligadas ao setor financeiro que impedem esse tipo de situação. Essa questão, por exemplo, que os bancos exigem esses documentos de regularidade fiscal, isso é um critério exigido na legislação pertinente à atividade, percebe? Então, se de fato essa MP vem com esse intuito, né, nesse momento de dificuldade por causa da pandemia, eu acho ele extremamente louvável, né? Quer dizer, ele prorrogou, né, um pouco mais até o final do ano, esse prazo, que era até junho, né, para dar mais efetividade a esses créditos, né, tão necessários nesse momento para as micro e pequenas empresas e para as pessoas físicas aqui, especialmente aquelas com menos capacidade financeira, né, que tem uma necessidade mais imediata de captação aos bancos. Então, acho muito louvável essa aprovação dessa MP, a 1028 de 2021. O presidente da Câmara, Arthur Lira, leu o ato de criação da comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. O colegiado terá 34 membros titulares e igual número de suplentes. A proposta teve a admissibilidade aprovada em maio na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Lira afirmou que vai conversar com os líderes de todos os partidos na semana que vem para discutir os trabalhos da comissão especial e destacou que não haverá mudança para os servidores atuais. Ele disse o seguinte: vamos conversar sobre os ajustes necessários, ressalvada a palavra dessa presidência de que não admitirá, em hipótese alguma, nenhum ataque aos servidores atuais, ao direito adquirido a tudo que está posto. Se vier a ser aprovada, esta matéria terá efeito a partir de agora em diante, no modelo mais moderno para o sistema público brasileiro, disse Lira. Entre os pontos polêmicos do texto está o fim da estabilidade dos servidores públicos e mudanças no critério de acesso, com a criação de período de experiência e a diferenciação entre regimes de carreiras típicas de Estado e outras carreiras. E aí, presidente, qual a sua visão em relação a essa reforma administrativa? Agora,
a apreciação será numa comissão especial, e é a apreciação do mérito da PEC 32. Eu sou favorável à modernização, atualização da reforma administrativa. Acho que ela faz parte de um conjunto, de um todo, né? Vamos colocar dessa forma. Eu acho que aqui a gente está tratando especialmente da área de recursos humanos, né? Do servidor público, do cargo do servidor público, né? Como é que ficaria daqui para frente? É importante essa colocação do presidente Arthur Lira, né? Deixar muito claro isso, né? Porque a lei ela tá clara, pelo menos para mim que li a proposta, ela está clara que será daqui para frente, né? Então, ou seja, as pessoas que queiram entrar no funcionalismo público, né, vão ter que ter consciência do que como será, né, do seu ingresso, né? Será um pouquinho diferente do que é hoje, né, a ser aprovada essa PEC, né? Na verdade, né? Ela traz assim, uma reestruturação muito forte, né, nos cargos da administração pública, né, que faz, ao meu ver, faz sentido, evidentemente, talvez um texto um pouco melhorado, mais esclarecido, especialmente com no que tange as questões da meritocracia, né? Como fazer isso, né? Quais os critérios utilizados, ou seja, levar mais clareza, mais, vamos dizer assim, uma forma muito mais objetiva, né? Como isso deverá ser conduzido, né? Isso é hoje muito comum no mercado privado, por exemplo. Acho que essa clareza que tem no mercado privado tem que ser levado aí, talvez ao servidor público, né? Eu acho que é importante ressaltar tudo isso, né? Primeiro para conservação do que existe hoje, né? De como, enfim, os servidores que lá estão, né? Que estão há tanto tempo na administração pública em geral, tanto federal como os estados, municípios, né? Tem que ter tem que ter o respeito a eles, né? Porque eles entraram com um outro critério, e isso tem que ser preservado, evidente. Acho que isso para nós está muito claro e para as próprias pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, os atores aí do processo, a gente percebe que eles já estão extremamente convencidos com relação a essa questão, né? O fim da estabilidade, importante ressaltar, né? Me parece não, também está claro na proposta, ela será para atividades assim que são comuns, inclusive ao mercado privado, né? Aquelas atividades que ela tem um cunho apenas de atividades de Estado, né? Essas de fato manterão sua estabilidade nos moldes e critérios que são hoje, né? O que deve mudar, na verdade, até para essas carreiras, é o critério vamos dizer, de promoções de carreira, vamos dizer assim, na sua atividade, né? Acho que isso é um critério importante para se mudar, né? Porque as coisas mudam, né? Hoje existem outros mecanismos, outras análises que são feitas, né? É uma questão de evolução, inclusive, né? Acho que é importante trazer essas evoluções, inclusive para o servidor público, né? Evoluções que no passado não se tinha com muita clareza, né? Então hoje fala-se, por exemplo, em análises das aptidões das pessoas, né? Que chamamos em inglês de soft skills, né? Então vamos analisar as aptidões, o que as pessoas podem evoluir, como ela pode melhorar, como pode crescer. Então são critérios hoje de novas mudanças, novos conceitos que estão vindo aí, e por que não trazer isso também, por exemplo, dentro das questões do funcionalismo público, né? Atividades também que não existiam, estão nascendo novas atividades, novas funções, né? Até por conta hoje da digitalização, desse mundo mais digitalizado. Então, talvez algumas funções deixem de existir, como apareçam novas carreiras e novas funções. Então, são questões importantes, né, que tem que ser levado. Acho que esse é um critério evolutivo, na minha opinião, né, essa mudança e essa PEC. Então, eu sou bastante favorável. Eu sei que está criando muita polêmica, muitas discussões especialmente entre muitos dos servidores que estão hoje na ativa, né, e que já conhecem com profundidade como é que funciona toda a sistemática daquelas casas, né, enfim, com quem evidentemente está criando esses novos critérios que existirão daqui para frente. Acho que isso é salutar, é democrático, é saudável. Acho que a discussão é importante para chegar a um bom termo, né? Isso que é importante a gente ter em mente, né? Não manter o que está aí, tem que estar, mas, enfim, fazer uma mudança que seja bom para todos, seja saudável para o país, para a administração pública. Temos que ter servidores públicos também motivados, né, para que
queiram continuar a prestar concurso para poder manter essa atividade sempre ativa em todos os níveis, né? Acho que é importante também ressaltar isso. E, enfim, eu acho que é um crescimento, né? A gente está passando uma fase de crescimento e não pode ficar de fora de maneira alguma. É importante, sim, que ela passe, né? Que ela passe o quanto antes, né? Porque quanto mais demorar, mais difícil a gente conseguiria essas mudanças estruturais tão importantes para o país, né? São mudanças estruturais que vão determinar a melhora das nossas atividades, do nosso serviço no país daqui para frente. Excelente, presidente. Eu agradeço as considerações, agradeço a todos que nos assistem e próxima semana estaremos de volta no mesmo canal e no mesmo horário. Até mais. Ok, meus amigos, obrigado. Mais um fim de semana chegando, né? Vamos aí descansar com muito critério, com muita responsabilidade, né? A gente, mesmo que aqueles que já foram vacinados, né, para que não contamine outras pessoas, não podemos relaxar de maneira nenhuma. Aos jovens que se encontram, muito mais cuidado ainda. Acho que é importante a gente ter essa visão, ok? Um bom fim de semana a todos e até a próxima sexta-feira com a semana no Congresso Nacional. Um abraço e até lá.